Começar essa aula fazendo uma indicação de um livro para vocês, do C.S. Lewis. O livro se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Aí eu fico imaginando o dia que vocês forem fazer propaganda do discipulado para alguém, falar, nossa, esse curso é uma benção, é uma maravilha, o professor é uma benção, ele indica livro. Sério, qual livro que ele já indicou? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Imagina até você explicar. Então é o seguinte, eu sou do tipo de pessoa, eu gosto muito de ler, naturalmente. Tem pessoas que não gostam de ler, né? Então, gostando ou não gostando de ler, o cristão tem que ter esse hábito, porque ele vai precisar ter contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro extenso, precisa de leitura, precisa de estudo. E junto com a palavra de Deus, vem bons escritores. O C.S. Lewis é o escritor de Nárnia. Conhece Nárnia? Já assistiu? Não assistiu Nárnia? Nossa. Ah, é? Então, Nárnia foi escrito pelo C.S. Lewis. Ele é um escritor cristão e ele consegue uma coisa que a maior parte dos escritores cristãos nunca conseguiram. Ele foi elogiado pelo mundo cristão e pelo mundo não cristão. Ele é lido por cristãos e por ímpios. As pessoas gostam de ler o C.S. Lewis. Bom, esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é uma teologia reversa. Na verdade, quem está falando aqui é o diabo, não é Deus. Na verdade, é um cristão que se passa de alguma forma. Ele diz que de alguma forma essas cartas chegaram para ele. São mais de 30 cartas escritas pelo diabo para um aprendiz de diabo. O diabo assina como Maldanado. O nome dele, Maldanado. E ele escreve por aprendiz chamado Vermelindo. O Vermelindo seria o sobrinho do Maldanado, o aprendiz. Eu comentei com ela a respeito desse livro, ela falou, eu vi na internet que o pessoal fala que o ideal é não ler, porque mesmo você falou? Hã? Ah. Acontece nas melhores famílias. Então, já pensou no culto, né? Imagina. No culto. É João 20, né? Então, imagina se é outra situação. Então, aí o que acontece? Ela foi pesquisar na internet e o pessoal falando, se você não estiver muito bem com a sua fé, é melhor não ler. Eu estou falando como professor de discipulado que é excelente ler. Por quê? Porque você vai entender como o diabo tenta manipular a mente das pessoas. Ele está ensinando um outro a ser diabo. Então ele chama os seres humanos de pacientes. Como eu disse, são mais de 30 cartas, então eu vou ler a carta número 1. Olha só que interessante. Meu querido Vermelindo, eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e está encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com o tal amigo materialista. Então o paciente é um cristão, é um jovem cristão. E o Vermelindo, que está encarregado desse paciente, está tentando manipular a mente dele, então ele está direcionando a leitura do paciente. Então, esse livro é bom você ler. Leia isso daqui, leia essa matéria de jornal, leia esse escritor. É o diabo que está influenciando a leitura do paciente. Outra coisa, ele está organizando encontros com um amigo materialista. O materialista não acredita nas coisas espirituais, só naquilo que ele pode tocar. Então o amigo materialista está influenciando o pensamento do paciente. Vamos dar sequência na leitura. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? O diabo está falando a seu aprendiz. Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Quem que é o inimigo aqui? Hã? Não. Jesus é o inimigo dele.
Quem é o inimigo é Jesus. O paciente são os seres humanos, o inimigo é Jesus. O inimigo do diabo é Jesus. Então ele está dizendo assim, você está achando que bons argumentos seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo, fora da presença de Jesus. Até poderia ter sido esse o caso há alguns séculos atrás. Naquela época, as pessoas ainda não sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não tinha sido provado. Quando tinha sido provado, elas criam nisso de verdade. Então, os materialistas na antiguidade, se alguém provou, se a ciência provou, então as pessoas acreditavam. Se a ciência não provou, então ninguém acreditava. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que ele se utiliza da mídia. É uma arma, é uma ferramenta deles. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis, dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo distante da igreja. Percebe? Mudar as palavras, mudar o discurso. Então, antigamente, na maioria dos casos, isso daí é pecado. Isso é errado. Isso desagrada a Deus. Aí hoje as pessoas mudam o discurso, camuflam o discurso. Toda expressão de amor é bem-vinda. Deus é amor, sendo assim, tudo que diz respeito ao amor, então tá. Outra coisa, se te faz bem, então tá tudo bem. Então é disso que o Maldonado está falando. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Não perca tempo com isso. Faça-o considerá-lo poderoso ou despojado, elegante, sabe? Moderno. Ah, que legal falar, eu sou materialista, corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. Com que tipo de coisa que o paciente dele se preocupa? Com o status. Com o que as outras pessoas pensam a respeito dele. Então, o cristianismo, o diabo faz parecer um pensamento retrógrado. Ele faz com que as pessoas pensem, isso aí é coisa de velho, de ultrapassado. Percebe? O quê? A namorada não mantém intimidade sexual com o namorado? Não, isso é coisa do passado. Percebe? É disso que ele está falando aqui. O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Gente, a gente acha que a fé está distante da razão e não está. Quando a gente argumenta, a gente percebe que a fé caminha na mesma direção da razão. O que o diabo está falando é que se a gente ficar na batalha da argumentação, nós vamos perder. Porque esse é o campo do nosso adversário, é ele que convence. O diabo não convence ninguém, ele engana. Ele também pode argumentar por outro lado, graças à propaganda realmente prática. Do tipo que eu estou sugerindo, temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior ao nosso pai das trevas. Ele quer dizer que o que Deus oferece é menor, é inferior, é sem graça, aprisiona, tira a liberdade.
Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. Ele vai pensar de forma lógica. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Então é melhor, não deixa o paciente pensar muito, não. Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa, Vermelindo, é a de fixar a atenção dele no fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real e não o deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. O trabalho do diabo é de camuflar, é de colocar uma isca e enganar. Diablar é falar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se eu estou falando sozinho aqui, a minha voz é perceptível para vocês. Quando mais pessoas falam simultaneamente, então aí ninguém consegue entender. Então o que o diabo faz? Confusão de pensamentos. Quando há racionalidade, a fé e a razão caminham para o mesmo ponto. Bom, eu ia tentar ler só a primeira carta, mas vocês viram que eu só li uma página, que eu fico tentando explicar, né? Bom, como que termina essa história? O Vermelindo, o Maldanado, diz que ele tem que tomar muito cuidado com o relacionamento do paciente com o inimigo. Então ele tem que encontrar toda hora artifícios para conseguir distrair o paciente. Aí ele fala, eu tenho um paciente, o Maldanado, eu tenho um paciente que há 40 anos é ateu. Um dia ele estava no museu. Eu e ele, a gente estava se divertindo, olha o Maldanado falando. A gente estava se divertindo, estava no máximo. Ele estava vendo as artes, as obras, e falando da humanidade, do avanço da humanidade, como os seres humanos conseguem progredir. Quando eu descuidei, o inimigo estava do lado dele, tentando convencer a ele de que tudo isso indicava para uma mente superior, para alguém que oferecia razão ao ser humano, moral ao ser humano. Por que o ser humano tem moral mesmo não conhecendo profundamente a Deus? Esses tipos de pensamento estavam invadindo o coração do meu paciente e o inimigo estava ao lado dele, trabalhando no coração dele. Eu fui até meu paciente e aí eu apelei para a humanidade do meu paciente. Vermelindo, nós nunca vamos entender isso, porque nós não somos humanos, mas o nosso inimigo é humano. Ele entende de humanidade. Jesus é humano. E aí, o que eu disse? Paciente, está na hora do almoço. Você está com fome. Vamos almoçar? Aí, o inimigo contrapôs. Ele falou, mas uma conversa muito importante como essa, o almoço pode esperar. Aí eu fui de novo e falei, não, peraí. Mas se é tão importante, não devemos decidir de estômago vazio. Lembra do seu pai? Seu pai sempre dizia, as boas decisões são tomadas de estômago cheio. Aí o meu paciente ponderou e decidiu ouvir a minha sugestão. Ele se levantou, saiu do museu para ir almoçar. Eu fiz o jornaleiro gritar bem alto no ouvido dele as notícias do dia. Ele comprou o jornal, almoçou, leu as notícias e esqueceu aquela conversa tola que ele estava tendo com o inimigo. Essa é uma das cartas, assinado Maldanado. Por que disso? Esse é um dos exemplos de como ele atua, tentando enganar as pessoas. O assunto das últimas aulas e da aula de hoje é fruto do Espírito e obras da carne. Tem uma guerra acontecendo dentro de nós. A carne, muitas vezes, é influenciada pelo nosso adversário. E o nosso espírito é influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu considero importante conhecer as armas do nosso inimigo também. Certo?
Se vocês não se sentirem seguros para ler, tá tudo bem. Em outro momento vocês leem, né? Tem mais coisa para ler, depois eu vou fazer outras indicações, tá bom? Então nós vimos nas últimas aulas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Eu falei na última aula sobre paciência e eu quero destacar só uma coisinha que eu achei o máximo. O pastor Onésimo, ele pregou recentemente num congresso da igreja e ele foi falar sobre algumas partes do fruto do Espírito e ele falou sobre longanimidade. Na versão que a gente lê paciência. Na versão mais antiga, longanimidade. É uma palavra difícil, a gente não costuma usar, né? Olha, aquele irmão é tão longânimo. Vocês já tinham ouvido falar longanimidade? Normalmente não faz parte do nosso vocabulário, né? Mas longanimidade aponta para a paciência. Ele fala que a longanimidade é uma característica de mãe. A mãe, muitas vezes, aguarda pacientemente o amadurecimento dos filhos. O pai nem sempre é assim. O pai, muitas vezes, é mais imediatista, impaciente. Longanimidade é característica da mãe. E ele deu o seguinte exemplo. Você quer ver longanimidade? Vai lá na porta do presídio. Lá na porta do presídio tem um monte de mãe, aguardando pacientemente o amadurecimento daqueles marmanjos de 25, 30, 35 anos. A maioria dos pais já iria abandonar. Ele já é independente, ele já é dono do próprio nariz. Agora a mãe tem uma característica que é aguardar pacientemente. Então, longanimidade, paciência, é uma das partes do fruto do Espírito. Tem uma característica que é importante, que eu não me lembro se eu destaquei ou não nas outras aulas, mas eu quero ressaltar isso. Se eu já falei, eu vou intensificar. Existem características que eu estou falando que diz respeito ao temperamento de vocês. Então, quem for fleumático, naturalmente vai ser manso. Porque o fleumático é manso. Mas eu não estou falando de uma característica do seu temperamento. Eu estou falando de uma obra sobrenatural do Espírito de Deus transformando você de dentro para fora. Nós estamos falando do fruto. Para nascer um fruto, uma semente tem que ser plantada na terra. Essa semente tem que morrer. Depois que ela morre, ela começa a crescer. Ela cresce gradativamente, simetricamente. Ou seja, se você olhar e você diz, eu sou uma pessoa que vive em paz. Eu vivo em paz, mas eu não tenho amor. Então essa paz que você está destacando não diz respeito ao fruto do Espírito, porque o fruto cresce de forma simétrica. Quando Jesus fala com os irmãos, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Qualquer ramo que está ligado a mim e não dá fruto, eu corto. E todo ramo que estiver ligado a mim e der fruto, eu podo, eu limpo. Que fruto que a videira dá? Pergunta, gente, isso aqui, pergunta de vestibular, essa é super difícil. Qual é a fruta que a videira dá? Videira? Uva. Não chama videira? Parreira de uva? Não, essa é a figueira. Não é videira que chama? É a videira, gente. É a videira que dá uva. É, parreira de uva. Devia ter falado parreira de uva. Era mais fácil, né? Então. Videira. Então a videira, ela dá o cacho de uvas. Quando você olha o cacho de uvas, todas as uvas vão estar simetricamente, aproximadamente do mesmo tamanho. Não tem uma uva do tamanho de uma melancia e outra do tamanho de uma ameixa.
ela é simétrica. Então, quando você olha as 9 partes do fruto do Espírito, se uma está em muito destaque em você, diz respeito ao seu temperamento, não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Diz respeito à sua personalidade, como você é. O que eu estou destacando aqui não é algo humano, não é fruto do Everson, é fruto do Espírito. É o Espírito que produz na gente. É uma ação sobrenatural. Eu tenho que dar espaço para o Espírito, eu não posso entristecê-lo, eu tenho que dar voz, dar lugar. Mas quem promove isso em mim é o Espírito Santo. Isso é bom porque, se você olhar para a sua vida hoje e olhar a sua vida de um ano atrás, e aí você fala, não, realmente eu acho que hoje eu estou um pouco mais paciente do que eu era um ano atrás. Excelente sinal. Quer dizer que o fruto está se desenvolvendo. Como eu disse, uma semente tem que morrer no solo. Isso aí aponta para o nosso batismo. Quando a gente se batiza, é uma simbologia. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, então a gente morre para o mundo e a gente muda a direção e começa a olhar para Jesus. Eu já sou adulto? Não. Eu vou crescendo, desenvolvendo. Lógico que alguns cristãos retardam o desenvolvimento. E aí é papel nosso ir lá regar, dar a oportunidade de receber a luz do sol, porque a planta cresce e frutifica, tá? Nós já vimos amor. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, é Jesus. Alegria não tem nada a ver com as nossas circunstâncias. Ah, estou muito alegre hoje. Aí dou risada de piada, conto piada. Ah não, hoje eu estou muito ursinho, como é que era o urso do pica-pau lá, arrastando popô no chão, né? Papum, como diria o Kevin. Paz não tem nada a ver com os nossos conflitos externos, tem a ver com o nosso interior. Paciência e longanimidade, que eu estou destacando para vocês. E agora nós vamos ver a próxima parte do fruto. Delicadeza. E aí os homens já, principalmente os mais machão, né? Como é que é? Delicadeza. Na versão mais antiga, diz benignidade. E aí se eu dissesse benignidade, aí vocês iam falar, como é que é? Ia ser pior, hein? As mulheres também, como é que é? Então, benignidade é o mesmo que delicadeza. Vamos ler um texto bíblico, 1 Samuel capítulo 25. Vamos ver uma pessoa benigna. 1 Samuel capítulo 25. Samuel. A morte? 25. Ah, é o primeiro versículo, né? Samuel morreu, todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele, então o sepultaram na sua casa em Ramá. Versículo 2. Havia um descendente de Calebe chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, a sua mulher se chamava Abigail, e ela era muito bonita e inteligente. Mas ele era mau e grosseiro. Você já percebeu como é muito comum isso aqui? Ó? A mulher Abigail era muito bonita e inteligente. Tem mulher que é feia e burra. Essa aqui, ela era bonita e inteligente. Eu tô falando, existe aí algum lugar, né? E ela era casada com um cara que era mau e grosseiro. Eu já vi isso aqui. Gente, às vezes você está em algum estabelecimento e você vê, e naturalmente, eu não estou falando de cobiça não, naturalmente você vê uma pessoa bonita. Gente, mas eu não sei o que acontece, qual que é o interesse da pessoa bonita e sempre está acompanhada às vezes de uma pessoa má e grosseira. É o caso aqui, a Abigail era bonita e inteligente,
casada com Nabal, que era mau e era grosseiro. O Nabal estava em Carmelo cortando lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissesse o seguinte: meu caro amigo Nabal, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhes fizemos nenhum mal durante o tempo em que estiveram em Carmelo. Não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber de forma amigável, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, seus criados e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. Olha o que o Nabal fala. Davi já era rei. Davi já tinha sido ungido rei, e ele já tinha matado Golias, e a fama dele já estava percorrendo. E aí, o que acontece? Davi foi bom para com os pastores, só que ele tinha um grupo de uns caras que era guerreiro, mas era tudo meio louco que estava com Davi. E aí eles queriam passar por ali por Nabal, e era meio que assim: ô Nabal, ajeita uma coisa para a gente comer, entende? Davi defendia Israel, vocês entendem? Então era uma cortesia. Aí o Nabal dá essa resposta linda aqui: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar para os meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram para o Davi o que o Nabal tinha dito. O que vocês acham que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos sem ler? O que você acha? Briga? Eu acho que é a terceira guerra israelita, né? Mundial não, é israelita. Vamos ver. Então Davi disse: põe as suas espadas no cinto. E todos obedeceram. Davi também pegou sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Tem hora que não é tanto de ruim os fofoqueiros não, viu? Aí chegou o empregado para Abigail: a senhora está sabendo o que está acontecendo? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite todo o tempo em que estivemos com eles tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso, Abigail, resolva o que vai fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então o empregado tinha medo de falar com Nabal, de tão mau que ele era. Abigail, olha só, versículo 18. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de uva passa e 200 passas de figos secos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada a seu marido Nabal. Abigail ia montada no jumento e de repente numa curva, na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto?
Nós não roubamos nada que era dele e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Coloca Deus por meio ainda, né? Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Para a esposa dizer que o marido não vale nada, hein? Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. Quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. Quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte. Fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor, Deus, me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado, de raiva. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi, olha isso aqui, gente. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Quer dizer, a mulher já é bonita, inteligente, viúva. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa, montou no seu jumento e, acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoã de Jezreel e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, da cidade de Galim. Bom, o que eu estou querendo explicar a partir de tudo isso? O Nabal era muito rude e grosseiro.
E a esposa dele, além de ser bonita e inteligente, ela tem um atributo importante, a benignidade, a delicadeza. Ela sabe falar, ela consegue convencer um homem pronto para a guerra a retroceder. A benignidade, ela está totalmente ligada à bondade. A próxima parte do fruto é bondade. Antes da bondade vem a benignidade. A bondade aponta por caráter. Eu sou bom ou eu não sou bom, certo? Então a bondade aponta por caráter. A benignidade aponta para as ações. É a bondade em forma prática. Tem gente que é bom, mas ele não utiliza a sua bondade para alcançar outros. Abigail tinha culpa de alguma coisa? Quem era mau? O Nabal. O Nabal era mau. Mas mesmo ela sendo boa, ela aplica a sua bondade. A delicadeza não diz respeito a atributos femininos, tá? Um homem espiritual, temente a Deus, tem que ser delicado. Parece, inclusive, uma contradição. Não, o homem não pode ser delicado. Não, delicadeza diz respeito à bondade em prática. Um homem tem que ser delicado com a sua esposa, com a sua filha. Um homem tem que ser delicado no trânsito, delicado e bem educado na fila do banco, do supermercado. Tem momentos que cada um vai perceber uma dificuldade aqui. Eu sou do tipo que eu me irrito muito com espera, com demora. Então, por exemplo, a Amanda fala, vamos tirar uma foto? Ah, vamos tirar uma foto. Aí tira uma. Agora vira para cá. Tá. Aí tira 2, 3. Agora não, vira. Tá bom. Agora, esse lado aqui que é bom. Aí eu jogo o cabelo para cá, eu jogo o cabelo para lá. Tira outra, vamos tirar outra. Tá bom, vamos tirando. Aí tem uma hora que você já não quer mais, entende? E aí, o homem que é delicado, ele entende que é uma preferência da mulher tirar fotos. O homem que é delicado entende que lá no shopping tem umas cadeiras para ele sentar e ficar aguardando a esposa ver as coisas lá, pacificamente, né, delicadamente. A mulher... para evitar. Para evitar. Então. A mulher que é delicada, ela entende que o homem tem cabeça de homem, jeito de homem. Se o homem tiver jeito de mulher, então aí ele vai ficar feminino. Então a masculinidade tem que ser valorizada pelo público feminino. Eu não estou falando, gente, de machismo, não, eu estou falando de masculinidade, que trata com carinho, com respeito a sua esposa. Entende? Isso daí tem que ser um atributo valorizado. A delicadeza feminina atrai a masculinidade. Os homens apreciam isso, gostam disso, principalmente o marido. E aí, no caso, quando a esposa consegue lidar com delicadeza com o marido, ela consegue qualquer coisa do marido. Então, entre mandar, você não, onde já se viu? Arranca o lixo daqui que eu não quero. Porque a mulher, quando fala para o marido tirar o lixo, o que ela pensa que vai acontecer? Quando ela fala assim, tira o lixo, o que ela pensa? O marido está aqui, o marido levanta tipo o Superman, vamos agora tirar esse lixo aqui, né? E amarra, e aí vai, e o lixo pingando coisa fedida, vai lá e joga o lixo para fora. Já tirei já, meu bem. Não, na cabeça do homem, o que ele está pensando? Se é 10 horas, não, mas o lixeiro vai passar 2 horas. Que hora que eu vou tirar? 1h99. Né? Nem tem 99 minutos, mas eu vou tirar 1h99. Na cabeça dele. Porque o homem pensa com a cabeça do homem. E a mulher pensa com a cabeça da mulher. Então, aí, o que acontece? Se a mulher quiser que o homem pense com a cabeça da mulher, vai entrar em conflito, certo? Então, nós vamos ter uma aula, nós vamos falar sobre família. O que nós estamos falando hoje? Nós estamos falando sobre fruto do Espírito.
Fruto do Espírito, uma das partes é delicadeza, benignidade. O que é benignidade? O que é delicadeza? É a bondade em ação. Uma pessoa boa fala que o outro é lerdo? Porque a maioria das mulheres, elas têm um ritmo que eu não entendo esse ritmo aceleradíssimo, entende? Que elas são tão rápidas a resolverem, né? Então aí os maridos, eu sempre ouço, gente, eu canso de ouvir, eu estudo família faz uns 250 anos. Aí as mulheres falam assim, meu marido é lerdo. Irmão também é lerdo? O pai também é lerdo? Oh, Jesus! Ela não é casada ainda, mas ela já está se estressando com o público masculino já. então parece que todos os masculinos são lerdos, né? Porque a mulher pensa que é cabeça de mulher, né? Eu vou com a Amanda em um lugar, eu tô de mão dada com ela, eu tô no fantástico mundo do Everson, entende? Eu tô na caixa do nada, eu não tô pensando em nada. E ela tá aqui na minha mão assim, ó, código Morse. Olha só quem tá aqui perto da gente, olhando para nós. Aí eu olho, porque não tem essa comunicação da mão dada, não. E aí você olha assim, e aí, ela já, o radar feminino é diferente. Então é o seguinte, Deus criou a cabeça do homem para ser cabeça de homem. E Deus criou a cabeça da mulher para ser cabeça da mulher. Valorize as características do oposto. Valorize, porque completa. A característica oposta completa. Um é mais calmo, o outro é mais agitado, um é mais seguro financeiramente, o outro é mais descontrolado. E aí, isso daí Deus preparou para se completar. Não adianta, não, você tem que ser... Não, gente, é delicadeza. A Abigail chegou, meu senhor, tem aqui 150 quilos de trigo torrado. Né? Faz um trigo torrado para o seu marido, aí vai resolver. Aqui tem 5 ovelhas aqui assadas, aqui. Então existe uma forma amigável de resolver problemas, de falar a respeito de situações, sabe? Eu acho que não vai ajudar muito se a esposa disser que o marido é lerdo, que a esposa é fria e insensível. Eu acho que falando disso e assim, dos relacionamentos familiares, não vai contribuir muito. Benignidade é a bondade em ação. Deu para entender? Deu? Deus está falando com todo mundo hoje. Que benção, hein? Bom, próximo fruto. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Segunda Timóteo capítulo 2. Segundo TM. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Segundo. 2:22. Uhum. 2:22. Você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Então, na juventude existem muitas paixões. Você, Timóteo era um jovem pastor. Era um pastor bem jovem. A avó dele, Lloyd, a mãe dele, Eunice, elas eram crentes. E o Timóteo, ele seguiu o apóstolo Paulo em algumas viagens dele. Ele era meio que um filho na fé, sabe, do apóstolo Paulo. Ele foi muito evidente no primeiro século. Aí Paulo diz, você, Timóteo, fuja da paixão da mocidade, procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Então, discussão tola, sem valor, que acaba em briga, é melhor não entrar. Paulo está falando para Timóteo.
O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar a todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Infelizmente, nem todos os mestres na igreja corrigem as pessoas com delicadeza. Mas o padrão bíblico é que o mestre deve corrigir com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Quando alguém que vai corrigir o outro, se ele é muito rude, o que desperta na pessoa não é o arrependimento, é a ira, é a vingança. Esse é o sentimento que desperta. Então Paulo diz, olha, Timóteo, quando você for corrigir alguém, benignidade, delicadeza, é a bondade em ação. Tem pessoas boas que corrigem a gente, meu, a pessoa está te corrigindo e você está constrangido, você fica com vergonha. Meu Deus, me perdoa. Sabe quem é assim? Jesus. Você fica com raiva de Jesus quando ele te corrige? Você fica, ô Jesus. Eu fico com vergonha. Eu falo, meu Deus, Jesus, me perdoa, Senhor. Eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Ele vem de um jeito, sabe, todo cavalheiro, assim, todo... É constrangedor desobedecê-lo. Constrangedor. E ele vem assim, aí, Jesus, eu não queria fazer isso de novo. Não queria, Jesus. Certo? Então, é importante a questão da benignidade, da delicadeza, principalmente para quem vai corrigir, quem é mestre, né, quem tem liderança. Bom, vamos para o próximo, bondade. Então, bondade também é uma parte do fruto do Espírito. Não precisa abrir o texto, mas se vocês lerem o texto da criação, que está em Gênesis no capítulo 1, primeiro dia, Deus criou a luz e separou a luz das trevas. Fim do primeiro dia, viu Deus que era bom. Segundo dia, Deus cria os luminares, o maior para reinar de dia, o menor para reinar de noite, sol e lua. Viu Deus que era bom. Terceiro dia, Deus vai e diz, ó, terra, produza vegetação, produza árvores, vegetação no mar. Terceiro dia, Deus viu que era bom. Quarto dia, Deus cria os animais, todo ser que respira, todo ser vivente. Deus viu que era bom. Sexto dia, pulei algum dia? Assim, não importa a sequência. Quando sexto dia, Deus cria o ser humano, homem e mulher. Deus viu que era bom. Tudo que Deus faz é bom. Ele é bom em sua essência. Ele tem bondade e benignidade, porque ele mostra a sua bondade. Ele expressa através da sua misericórdia. A Bíblia diz que a sua ira dura apenas um momento. Quer dizer, ele tinha o direito de ter uma ira prolongada. A ira dele dura apenas um momento e a sua misericórdia dura para sempre, eternamente. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Visito a bondade dos pais nos filhos até a 1000ª geração. Ô gente, de 1000 para 4. Essa é a relação, a proporção da sua misericórdia para a sua ira. Se você tem a visão que Deus é um Deus irado, você está com a visão deturpada, porque Ele é um Deus infinito em misericórdia. Jeremias diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se amanhece de manhã cedo, já com aquele montão de pecado para pecar, e Deus amanhece com aquele montão de misericórdia para ser misericordioso. A palavra misericórdia no original hebraico é raham. Raham. O que significa? Colo de mãe. Carinho de mãe. O Jeremias diz assim, o colo de mãe, o carinho de mãe, eu percebo toda manhã em Deus.
Então, ser acordado pelo pai é diferente de ser acordado pela mãe. A mãe tem um jeito diferente. Isso na maior parte dos casos, tá? A mãe tem um jeito diferente do que o pai. Acalma o filho, né? É um porto seguro para o filho. E aí o Jeremias está dizendo, a misericórdia de Deus é um colo de mãe de manhã cedo. É a mãe que me acorda, que me pega, entende? Com misericórdia, certo? Então a bondade de Deus é expressa desde a criação. Salmos capítulo 23, versículo 6. Salmo 23 é o salmo mais conhecido da palavra de Deus. Salmos 23. A Bíblia fala que o estudo é canseiro e enfado para a carne. Então, se preocupa não que é normal, é canseiro, enfado, sabe? É que o espírito muitas vezes fica ali, uau, que gostoso, mas na verdade a carne está como? Ai meu Deus, eu quero ir embora, deitar, dormir, tomar banho, né? Versículo 6. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. O salmista 23 é Davi, né? E ele diz, sua bondade, Senhor, e o seu amor vão estar comigo todos os dias da minha vida. Se em algum momento você achou que Deus é mau e que Deus está punindo as pessoas, você entendeu o mistério errado. O filme A Cabana, já assistiu A Cabana? Quando ele chega, né, e ele vai falar com o pai, que está sendo figurado como uma mulher ali, né, porque ele tinha muito problema com figura masculina. Então, não daria muito certo se fosse um pai. Só depois, quando ele se acerta com o pai, com a figura feminina, que aí chega um pai com a figura masculina. Aí ele olha assim e fala, pai? Aí ele hoje você vai fazer uma coisa muito difícil, e aí você precisa de um pai. E aí o que ele vai fazer? Ele vai perdoar o agressor da filha dele. Então ele precisava de um pulso firme, né? Firmeza. Bom, quando ele chega ali, e aí o pai olha para ele e aí ele fala assim, você puniu seu filho. Aí você entendeu o mistério errado. Você entendeu errado o mistério. E aí, hoje, a maioria das pessoas olham para Deus e eles entenderam tudo errado o mistério. Deus não é essa pessoa má que está jogando raio na cabeça das pessoas e que está deixando as pessoas doentes e que está punindo as pessoas. Não tem nada a ver. Deus é bom. É a essência dele. Ele pulsa a bondade. Antes de criar a terra, o céu, o mar, todas as coisas, a primeira coisa que Deus criou se chama redenção. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus só criou todas as coisas porque ele viu viabilidade para redimir o ser humano, sua criação. Se não fosse viável, para ele não haveria interesse de criar. Então só foi viável criar todas as coisas porque o Filho se submeteu à morte para redimir todos os pecadores. Então, se em algum momento você acha que Deus é mau, está errado o mistério. Deus é bom. Sua essência é de bondade. Ah, mas está sofrendo e está doendo. Gente, se tem uma coisa que eu odeio como pai, é ter que corrigir o João e o José. Isso aí eu não... Meu Deus. Aí eu vou lá, pego uma varinha. Filho, você fez isso, isso e isso. Fala pro papai o que você fez. Já tá chorando. Fala. Isso, isso, isso. Então eu vou dar uma varinhada em você e eu sei que vai doer mais em mim do que em você. Só que você precisa ser corrigido. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele ama. O filhinho de papai não é corrigido. Ah, pai, eu quero um carro. Ah, filho, toma um carro. Ah, pai, eu quero isso. E tô aqui. O filho amado do pai é corrigido pelo pai.
certo? Então, quando estiver doendo, quando estiver sofrendo, é o amor dele sendo manifesto, corrigindo você, mudando você, aperfeiçoando você. Deus, presta atenção nisso. Deus é bom o tempo todo. Tem um filme, não lembro qual filme que era, que eles ficam, Deus é bom, aí eles, o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Tem um hino, e aí depois eu vou ler esse versículo. Vou falar com ela lá, depois eu vou ler esse versículo. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia. Quando nós estamos angustiados, já aconteceu com você, assim, uma angústia que você quer sumir? Eu queria sumir. Todo dia, a Amanda fala, vira e mexe, eu queria sumir. Como sumir? Não tem muita explicação. Eu queria desaparecer. Sumir. O que é isso? É ir para um lugar de segurança. O refúgio era um lugar de segurança. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia. Ok? Então Deus é bondade. Próxima parte do fruto do Espírito, fidelidade. A palavra, na nossa versão está fidelidade, na versão antiga está fé. Fé e fidelidade parece que não são palavras correlatas, mas eu vou mostrar para vocês que são. Se alguma televisão viesse fazer uma propaganda na igreja, e aí provavelmente eles iriam dizer, tinha 200 fiéis. Às vezes não costumam falar assim? Tinham 200 fiéis. Então fiel está totalmente relacionado ao quê? Fidelidade. A gente nunca pensou nisso, que fidelidade está relacionado à fé. A gente nunca imaginou. Só que fé e fidelidade estão relacionadas. É a mesma coisa, trata-se da mesma questão. Vamos ler um texto bíblico, Mateus capítulo 25. Mateus 25. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 25. Tem um hino do Trazendo a Arca, que ele fica, o Senhor é bom, meu refúgio. Já ouviu? Só canto o hino que ninguém ouve, o que é isso? Não sei. Mas você cantou outra. Mateus 25. Mateus 25. Agora eu não sei o que está acontecendo aqui com a minha internet. Você desligou a internet, Manu? Você está falando em Libras? Ô, louco, meu. Mateus 25. Capítulo 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos. Deixa eu ver se eu estou lendo a versão igual de vocês. Não. Estou lendo Almeida Corrigida Fiel. Deixa eu pôr nova tradução na linguagem de hoje. Jesus continuou, o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro deu 500 moedas de ouro, o segundo 200 e o terceiro deu 100. E aí ele foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro, conseguiu outras 500. Versículo 17, do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo, o senhor me deu 500 moedas,
Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel. Fidelidade. Muito bem, empregado bom e cheio de fidelidade. Disse o patrão, você foi fidelidade, fiel, negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é corrupto no pouco, é corrupto no muito. As pessoas dizem assim, os políticos se corrompem porque é muito dinheiro. Ele se corrompe porque ele é corrupto. Ele é corrupto com 10 reais e com 10 milhões. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você é fiel nos pequenos detalhes, se você é fiel arrumando na sua cama e não jogando a sujeira debaixo do tapete, então você vai ser fiel quando você tiver que fazer coisas grandes. Entendeu? Se você dá uma de migué, entende? E aí o infiel, ele dá propina para a polícia e fala mal do político, entende? Bom, quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é corrupto no pouco é corrupto no muito. Muito bem, empregado bom e fiel. Bom, aqui nós estamos no versículo 21, né? Você foi fiel negociando pouco dinheiro e por isso eu vou pôr você para negociar muito dinheiro. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse, o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel. Fidelidade. Disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Versículo 24. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse, eu sei que o Senhor é um homem duro e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. É verdade isso? Vocês acham que é verdade? O dono das riquezas é Jesus. Ele vai vir um dia e ele vai falar, o que vocês fizeram com a riqueza que eu entreguei para vocês? Vocês acham que Jesus é um senhor, um homem duro que colhe onde não plantou e junta onde não semeou? Vocês acham que Jesus é assim? Então, esse servo não tem fé o suficiente. Se ele não tem fé, se ele não acredita em Jesus, ele tem uma visão distorcida de quem é Jesus. Os outros dois, Jesus, o dono da riqueza, chama eles do quê? De bom e de fiéis, porque eles multiplicaram. Esse que escondeu e não multiplicou, não fez nada com aquilo que Deus entregou para ele, ele diz que Deus colhe onde não semeou. Ele está tendo uma visão fiel de quem é Deus? Não. Ele tem fé? Ele acredita? Não. Então, gente, a fidelidade está totalmente relacionada à nossa santidade. Sabe por que a gente peca? Porque a gente acha que Deus não vai suprir. Por que as pessoas pecam sexualmente? Porque acham que Deus não vai suprir sua necessidade. Por que as pessoas idolatram o dinheiro? Por quê? Porque acham que Deus não vai suprir. Não tem confiança, não tem fé. Tem gente que é avarenta, cheio de avareza. Por quê? Porque não consegue acreditar que Deus vai suprir. Tem gente que fica tentando corrigir o marido ou corrigir a esposa com as próprias mãos. Corrigir os membros da família com as próprias mãos. Por quê? Porque falta fé. Não acredita que Jesus possa transformar. Quando você não tem fé, você não é fiel. Então, fé e fidelidade é a mesma coisa na Bíblia. Está relacionado, porque quando eu creio que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, então eu sou fiel a Ele. E quando eu tenho uma visão deturpada, você é o Senhor que colhe onde não plantou, aí eu não sou fiel. Olha como o patrão chama ele. Versículo 25, fiquei com medo, por isso escondi. Então, quem tem medo do lobo mau? Não. De Jesus, quem tem medo de Jesus... A pessoa que não tem fé tem medo e por isso escondia o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está seu dinheiro. Empregado mau.
infiel, preguiçoso. Disse o patrão: você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Joguem fora na escuridão o empregado inútil, infiel. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Fidelidade é uma das partes do fruto do Espírito. Diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Se eu creio que Ele é um Deus soberano, poderoso, que está de olho em mim, então eu sou fiel a Ele. Ele vai prover, Ele vai cuidar. A fidelidade diz respeito a não atender às obras da carne. Não atender. Por quê? Porque eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Certo? Vocês perceberam que vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais... igual tipo fase do Super Mario. Mansidão. Na nossa versão está mansidão ou domínio próprio? Vamos ver? Mansidão ou humildade? A nossa está humildade. Mas a raiz da palavra é a mesma. Mateus capítulo... não precisa abrir, eu só vou citar. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendam de mim, Jesus está falando. Aprendam comigo, porque sou manso e humilde. Manso e humilde. Humildade e mansidão são relacionados. São próximos. O manso é humilde. O arrogante é nervosão. É chucro. Normalmente, vocês já ouviram a expressão, né? Nariz empinado. Perceba o arrogante falando. Se ele vai falar, a primeira coisa que ele faz é isso. É altivez, nariz empinado. É assim, vocês ficam toda hora se olhando, aí porque eu falo uma coisa, aí um olha para um, outro olha para o outro. Então é o seguinte, humildade está relacionada à mansidão. Jesus pode providenciar isso para nós. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz assim: tenham em vocês o mesmo comportamento de Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz e ressurgiu. Então, o maior exemplo de humildade e mansidão é Jesus. Jesus é manso e humilde. Mansidão, humildade são correlacionados. É a mesma coisa. Tem um texto que eu quero que vocês abram. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Será que a turma fugiu do frio hoje? O que houve? Ou são só os fiéis? Tá com sono, William? Está com cara de sono. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Eu acho que eu errei o texto, hein? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Não o versículo 5. O versículo 5 está falando que as mulheres não podem se enfeitar como no passado. Meu Deus, não tem nada a ver. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Difícil, né? Estejam sempre prontos. A versão anterior diz assim: estejam sempre prontos para responder a qualquer que seja a razão da vossa fé.
Vocês já ouviram a expressão futebol e religião não se discute? Já ouviram isso? Assinado Satanás. Foi uma tosse natural ou espiritual? Tô brincando. Quem diz isso? Porque vocês acham que para Deus é interessante as pessoas não falarem de religiosidade? Quem que acha super interessante não falar disso? Ele não quer. Ele não quer que fala. Pedro está dizendo, estejam prontos para falar a qualquer pessoa que pedir para você. Esteja apto para explicar a razão da vossa fé. E eu sei que vocês estão tudo assim com as expressões, né? Meu Deus, eu não sei nem falar um versículo decor. Vamos com calma, né? Vocês já estão no caminho certo já. Vocês já estão aprendendo. Se você comparar a fé de vocês de hoje, de 4 meses atrás, de 5 meses, é outra pessoa. Vamos ser sinceros, se houvesse a possibilidade de viajar no tempo, e vocês viajassem, encontrassem com eu de vocês de 6 meses atrás, não seriam pessoas completamente distintas, diferentes? Aí, tudo bem, vocês ainda acham que tem muita confusão, que tem conflitos, tá tudo